Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, continuando aqui com isolamento de ambientes. Vamos ver na prática como nós podemos fazê-lo, né? Utilizando, obviamente, o venv, né? Que já vem instalado, né? Com as versões 3.3 para frente do Python, ok? Vamos lá então. Então, o nosso estudo de caso aqui, a gente tem ali vários projetos. Então, vamos criar, por exemplo, o projeto número 1, que está dentro de uma pasta projetos, tá? Para tanto, né, só para a gente recordar, nós podemos, né, fazer a execução de um script na linha de comando utilizando a opção "-m". Então basta colocarmos lá Python "-m" e passarmos o nome do módulo. O venv é um módulo, né, e esse módulo basicamente vai então criar todo o ambiente para a gente. E a gente tem que passar um parâmetro para este comando, né, para esta execução desse script aqui, que é basicamente qual é o diretório que nós queremos, aonde que nós queremos que ele basicamente monte o ambiente virtual, tá bom? Vamos abrir o terminal aqui e vamos basicamente fazer as operações iniciais. Primeira coisa, né? Então, eu estou trabalhando aqui com o Windows. Então, via de regra, tentem fazer a associação aí para o sistema operacional que vocês estão trabalhando. Então, aqui a gente abriria o terminal no Linux, nos sistemas POSIX de uma forma geral, tá? No Mac e assim por diante. Então, aqui eu vou lá para a raiz, tá? Então, cheguei na raiz. Vamos imaginar que aqui na raiz nós vamos criar aqui uma pasta de projetos, tá bom? Então, para criar uma pasta no Windows, a gente utiliza o comando md. md de make directory, né? Então, aqui md e aqui a gente vai criar, por exemplo, projetos. Muito bem. Se a gente listar, então ele criou aqui um arquivo chamado projetos. Está aqui, ó, projetos, ok? E vamos entrar, né, dentro deste diretório, cd projetos. Vamos apagar aqui a tela, né? Vamos dar um dir aqui, ó, não tem nada dentro dessa pasta. Então, é aqui que eu vou repousar todos os meus projetos, por exemplo, tá? Isso aqui é uma situação. Então, aqui dentro, né, eu vou criar, então, a pasta do projeto número 1, tá? Então, aqui, md proj, por exemplo, 01, né? Ou um nome qualquer. Então, criei aqui e está aqui a pasta project 01. Muito bem. Para que nós possamos criar então um ambiente, existem muitas formas de fazer. Assim, o passo a passo mais simples que eu tentei elaborar aqui é esse. Então a gente entra via terminal aqui, nós entramos dentro dessa pasta do projeto que nós queremos criar. Então, olha lá, cd project, nós estamos então dentro da pasta project, não temos nada ali dentro, ok? Então aqui nós vamos fazer a execução do módulo, né, venv, para a criação deste ambiente. Então vamos ver o passo a passo. Então como que nós executamos aqui? Nós colocamos aqui Python, ok? E aí então "-m", porque nós queremos executar um módulo. Qual é o módulo? Venv. Muito bem. Agora, o próximo parâmetro, eu tenho que passar qual é o diretório aonde ele vai repousar toda a estrutura deste ambiente virtual que ele vai criar. Via de regra, nós trabalhamos com uma pasta chamada .venv, tá? O que significa isso? Primeiro, então o ponto, ele vem lá do conceito, né? O ponto vem lá do sistema POSIX, Unix, que significa basicamente que esta pasta aqui, ela vai ficar oculta, tá joia? E o Windows, a partir de uma determinada versão, ele também aceita isso. Este comando, né, essa execução no Windows 10, 11, ele aceita normalmente isso, tá? Então aqui nós criamos então dentro, veja, do diretório de projetos, ele vai criar, né, dentro do diretório de projetos esta pasta especificamente, é isso que nós estamos falando. Então vamos teclar Enter e ele vai executar o script e ao final ele vai nos retornar aqui, pronto, já fez. E se a gente agora olhar dentro de Project 1, vamos ver lá, tá lá, ó, tá a pasta criada aqui, ó, venv. Vamos entrar dentro dessa pasta e vamos dar uma olhadinha o que tem lá dentro, tá? Então, cd.venv. Se a gente listar, deixa eu limpar aqui, listar aqui, ó, nós temos então 3 pastas novas aqui, ó. Include, lib e script, e tem um arquivo de configuração que vai ser basicamente utilizado pelo gerenciador, né, de pacotes, etc., e de ambientes virtuais para ter aqui as principais configurações deste ambiente, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha, vamos executar aqui o explorador de arquivos, só para a gente ter um modo gráfico mais fácil para explorar exatamente esta pasta aqui e o que tem lá dentro, tá? Então tem lá include, lib e scripts.
E o que tem aqui dentro de cada um dos diretórios, né? Dentro de scripts, nós temos aqui, né, basicamente, a versão do pip, do Python, né, que efetivamente ele colocou, né, para que efetivamente não se misturasse com os demais. Então, ele isolou basicamente o ambiente aqui e ele deixou tudo pronto para que este ambiente seja autossuficiente, tá? Então, se a gente entrar aqui, por exemplo, em lib, basicamente ele vai ter aqui os pacotes, né, padrões que ele trouxe, né, e é aqui que ele vai ser instalado todos os pacotes que eventualmente o nosso projeto vai necessitar. E isso permite não confundir ou se misturar com a nossa instalação inicial, original, que está em outro local aqui no computador, tá bom? Então, é basicamente isso que ele vai criar. Muito bem, ele criou aqui, né? E aqui os includes, se tivesse basicamente algum, mas como está vazio, não tem nada, tá? Muito bem, e o que efetivamente, né, ele criou aqui, mas a gente já pode utilizar? Veja, para utilizar, né, este ambiente, nós temos que fazer a ativação deste ambiente. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, veja, está exatamente igual, né, esse detalhamento aqui. Então, o ambiente foi criado, mas ele não foi ativado. E aqui, né, cabe uma atenção, se a gente está trabalhando com uma IDE profissional, ao entrar na pasta, se essa IDE tiver os plugins do Python, tudo mais bem instaladinho, tudo certinho, ele próprio vai fazer a habilitação do ambiente, tá? Mas, né, vamos imaginar que a gente não esteja trabalhando com uma IDE e a gente queira habilitar este ambiente, né, mas fora da IDE. Então vamos ver como que nós podemos fazer, basicamente, isso utilizando o próprio terminal. Antes de fazer a habilitação, eu queria mostrar para vocês, né, o que acontece quando nós habilitamos, né, e nós criamos efetivamente este ambiente. Tem um módulo que vem built-in, né, instalado aí no Python, chamado site. O site ele vai mostrar o nosso syspet, tá? Então, basicamente, a gente já sabe como executar um módulo, né? Basta colocar lá python-m site e ele vai mostrar o syspet para a gente, tá? Vamos voltar lá no terminal e vamos fazer exatamente isso, né? Então, python -m site. E aqui, né, no meu caso especificamente, né, como vocês podem ver aqui em cima, né, ele trouxe aqui, olha só, que o projeto 1.venv, ele entrou ali como primeira opção de pesquisa, de identificação de módulos. Então, quando a gente tenta buscar, por exemplo, um módulo, ele vai buscar exatamente ali dentro do ambiente em primeiro lugar, tá joia? Então, é só para a gente verificar isso. Muito bem. Para fazer a ativação do ambiente virtual, isso vai depender do seu sistema operacional, da plataforma, né, que você está utilizando e também qual é o shell que você está utilizando. Então, se você está trabalhando com o sistema POSIX, né, e aí dependendo do shell que você está utilizando, se está utilizando Bash, né, este vai ser o comando para ativação. Se você está utilizando PowerShell, é essa que você vai utilizar e assim por diante. O Fish, né, é essa e assim por diante. Muito bem. No nosso caso, nós estamos trabalhando com o sistema Windows aqui, certo? Então, como é que efetivamente nós vamos fazer? Então, nós vamos basicamente passar aqui aonde está este diretório do ambiente virtual e logo em seguida colocar lá para ele entrar dentro de script e executar um batchzinho que tem lá chamado activate, tá bom? Vamos fazer isso, né? Passo a passo aqui. Então, nós estamos, vamos lá, vamos só descer um nível aqui, ó. Nós estamos então dentro do projeto, né? Então eu quero ativar o ambiente virtual aqui dentro do Project 1, tá? Se a gente olhar aqui, ele tem lá o nosso, a nossa pasta criada ali do ambiente. Ele não está ativo ainda, tá? Eu queria que vocês observassem aqui do lado esquerdo, né? Ele está lá mostrando a C2.project, que é basicamente aonde nós estamos, qual é o diretório que nós estamos, ok? Vamos agora ativar. Como que eu ativo? No caso aqui do Windows, né? Eu coloco lá venv, aí barra scripts, que é o subdiretório, e aí o arquivo bat, né? Que é activate. Eu posso colocar .bat ou simplesmente activate, tá? Ele vai executar da mesma forma. Teclo Enter e ele, neste momento, ativou o ambiente virtual. E como eu sei disso? Eu sei aqui, ó, do lado esquerdo, ele está mostrando que ele está agora trabalhando com o ambiente virtual. Nem todos, né, os
shells ou utilitários aqui que vocês estão trabalhando via terminal vão mostrar esta indicação, tá? Mas a sua grande maioria permite você então visualmente olhar ali e verificar que você então está com um ambiente virtual ativo. Beleza, pessoal? Muito bem. Então agora que eu ativei, né, tudo que eu fizer vai ser então guardado, né, e salvo dentro destas pastas deste ambiente virtual ali, tá? Só para a gente dar uma olhadinha novamente, só para vocês verem, né? Vamos executar aqui um comando, né? E a gente pode, via o próprio terminal, executar uma sequência de comandos, um script, né? Simples, né? Com a opção "-c", "-c" de command. Então eu quero executar esses comandos aqui em Python, né? Então eu consigo basicamente fazer pela linha de comando no terminal. Vamos lá, vamos fazer então isso. Então aqui, agora dentro do ambiente, deixa eu colocar mais para cá, senão fica ruim ali para enxergar, né? Então dentro do ambiente aqui, então, eu vou executar aqui lá, Python, aí a opção "-c", né? Que eu quero então executar uma série de comandos, e aí então eu coloco entre aspas esses comandos. Então eu vou primeiro fazer o import do pacote sys, ponto e vírgula separa então os comandos, e aí eu vou imprimir um print de quem? Aí eu vou colocar aqui, ó, /n, para pular a linha, e vou juntar com o /n, né, join, um método, né, específico, né, de uma string, né, join, com o quê? Com sys.pet, que está dentro do pacote sys que a gente está importando ali, tá? Ele vai mostrar, então, linha a linha, o pet que eu tenho, tá? Todos os pets que eu tenho. Vamos teclar Enter e está aqui, ó. Todos os pets aqui que eu tenho, e vejam, né, que ele acabou de incluir aqui no pet, né, já estava lá, apenas esse aqui vem envie, ele também incluiu, né, o lib e o site packages aqui para a busca, né, eventual aqui de pacotes. Então, em primeiro lugar, ele busca aqui, se não tiver aqui, ele vem para cá, e depois que ele corre para os demais. Tá bom, pessoal? Muito bem. Vamos continuar aqui, então. Como é que eu faço, né, dentro agora deste ambiente virtual que nós criamos, isolado aí, como é que eu faço para listar, por exemplo, todos os pacotes, os módulos que eu tenho instalado? Nós já vimos isso, basta colocar lá pip list, né? Nós vamos então listar todos os pacotes. Vamos dar uma olhadinha então como que a gente faz isso. Então aqui, né, vamos só limpar a tela aqui. Então aqui, né, na linha de comando, né, nós podemos digitar aqui, ó, pip list, né, ele vai nos trazer a listagem de todos os pacotes que nós temos neste ambiente virtual já instalados. Então, a princípio, né, quando nós criamos o ambiente, ele já traz o pip e o setup tools já como default, né, pré-instalados aqui. E a gente pode verificar, ele já está falando ali que o pip está numa versão já inferior, né? Mas a gente poderia verificar, por exemplo, né, se nós temos algum pacote que está desatualizado. A gente pode fazer o list e aí uma opção lá, -alt dated, né? Essa opção outdated, ele vai listar todos os pacotes que estão desatualizados, tá? Então ele vai verificar lá e ele mostrou os dois pacotes, né, já tem ali uma versão mais atual. Então tá aqui, ó, nós temos o pip, está instalado 20.1.1 e já tem a 22.3. E o Setup Tools, nós temos instalado 47.1 e já tem a versão 65.5.0, né? E como que nós podemos fazer, né, a atualização desses pacotes que estão desatualizados? Aqui mesmo, né, e ele vai fazer especificamente dentro deste ambiente virtual. Aqui basta nós executarmos aqui o pip, o comando install, né, e aqui a opção ok, upgrade. E qual é o nome do pacote, né? O pacote aqui, vamos atualizar, por exemplo, pip. Pip. Aí teclamos Enter e ele acabou de atualizar aqui o pip. Muito bem, fizemos já a atualização então do pip. Vamos ver, né, o que aconteceu. Pip list. Então, se a gente listar agora, a gente vai ver que o pip já está atualizado. Vamos atualizar o outro, né? Então a gente já sabe então o comando, né? Que é pip install -upgrade, e aí a gente passa basicamente o nome do pacote, né? Setup Tools. Teclamos Enter e ele instalou automaticamente aqui, melhor, né? Ele com sucesso, né? Ele fez a instalação aqui com sucesso. Se a gente novamente fizermos aqui, ó,
pip list, a gente vai ver que ele atualizou para versão 65. E se a gente verificar aqui, né, pip list alt dated, ele não vai mostrar nada porque não tem nada desatualizado. Ok, pessoal? Então é dessa forma que nós fazemos então a atualização, verificamos a lista, tudo mais. Muito bem. Agora, dentro deste ambiente, vamos imaginar que eu queira fazer a instalação, né, de um novo módulo. Então, lá naquele projeto especificamente, eu vou utilizar lá uma determinada biblioteca. Vamos imaginar que você esteja fazendo um projeto e vá utilizar, sei lá, uma plataforma, um módulo requests, né? Então, vamos aqui fazer a instalação. Como é que nós fazemos a instalação? Se a gente fizer aqui, ó, pip install, né? O nome da biblioteca, ou o nome do módulo, né? O nome do pacote especificamente. Então, por exemplo, tem lá o request, né? Requests, né? Esse é o nome de um dos módulos, tá? Muito bem. Só isso, né? O que ele vai fazer? Ele vai instalar a última versão. Mas vamos imaginar que eu esteja trabalhando, né, com uma versão específica no meu projeto. Eu testei, eu verifiquei e a versão que eu estou trabalhando aqui é uma específica. Por exemplo, a gente coloca aqui igual e aí a gente coloca a versão. Por exemplo, versão 2.19.1. Vamos imaginar que é essa versão, tá? Então, teclando Enter, ele vai instalar essa versão específica e não a última. Se nós quiséssemos instalar a última, ter certeza disso, a gente poderia colocar aqui uma opção "-u" antes, e ele vai fazer já a instalação e colocar, né, a última versão estável disponível no repositório, tá? Uma outra coisa aqui que seria interessante vocês entenderem, se eu passar aqui, por exemplo, uma versão, sei lá, vamos imaginar assim, ó, 3.3.3, eu sei que não existe, tá? Essa versão aqui do request, mas se a gente passar aqui, ó, inadvertidamente, olha só o que vai acontecer. Ele vai falar o seguinte, olha, ele não conseguiu instalar as versões que lá no repositório tem disponíveis, são essas daqui, ó. Então ela vai até a 2.28.1, é a última versão que eu tenho disponível. Então aqui a gente pode então escolher. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos novamente fazer agora a instalação especificamente. Vamos pegar aqui a 2.6.0, né? Então tem ali disponível. Vamos imaginar que a gente esteja trabalhando com essa. Aí a gente tecla Enter e ele vai instalar exatamente essa versão da biblioteca. Agora, se a gente olhar, né, pip list, a gente vai ver, né, pacotes disponíveis aqui. Ok, pessoal? Então é assim que nós fazemos a instalação. Vamos voltar para a nossa apresentação. E por último, né, nós, além do pip list, né, ele vai listar as bibliotecas, mas a gente pode, né, trabalhar com o freeze. O freeze, ele vai ignorar, né, aquelas duas bibliotecas, o pip e o setup tools, tá? Ele vai ignorar e só colocar ali especificamente as bibliotecas que nós instalarmos, né? Aquela já veio pré-instalada quando nós criamos o ambiente, né? E o freeze vai fazer exatamente isso. Vamos novamente no terminal, só executar aqui, né? Vamos limpar aqui a tela. Se a gente fizermos aqui, ó, pip freeze, né? E teclarmos ele vai mostrar lá que tem lá o módulo, né? O pacote request 2.6.0 apenas, ok? Muito bem. Nesse caso, especificamente, o que nós podemos fazer? Vamos imaginar que a gente queira colocar, né, guardar essa informação. Eu posso vir aqui, recortar isso aqui e colar num arquivo TXT, né? Mas, geralmente, né, o padrão aí de mercado diz para que nós guardemos todas essas informações dentro de um arquivo chamado requirements.txt, é o padrão adotado pelo mercado, tá? Eu poderia dar qualquer nome, né, mas o mercado fala basicamente que deveria ser este arquivo. É um padrão utilizado pelo mercado como um todo, ok? Então aqui, como é que eu posso fazer de uma maneira fácil, né, para guardar dentro do arquivo requirement? Basta a gente colocar aqui, ó, um sinal de maior que, eu estou indicando, ó, que a saída vai ser para um lugar específico. E aonde que eu vou colocar? Dentro do arquivo requirements.txt, requirements, né, txt, ok? Dessa forma, olha, quando eu teclar Enter, não vai sair absolutamente nada lá, mas ele acabou de criar aqui, ó, um arquivo chamado requirements.txt. E se nós olharmos aqui dentro desse requirements.txt, vamos abrir aqui um bloco de notas mesmo, tá? E aqui então no bloco de notas, acabamos de abrir aqui o requirements.txt, né? E ele tem
aquela informação lá, o request na versão 2.6.0, ok? Muito bem. E aí, o que acontece, né? Quando nós estamos trabalhando, então os arquivos, os scripts, eles vão ficar aqui nesta pasta aqui de projeto, todas aqui disponíveis. E dependendo das bibliotecas que nós vamos instalando aqui, o que vai acontecer? Vamos entrar aqui via o explorador aqui, ó, o Explorer. Vamos abrir aqui. Veja que nós instalamos aqui uma biblioteca, né? Aqui dentro de Site Packages, vejam que ele colocou aqui os módulos que especificamente nós instalamos. Então ele vai colocando aqui dentro de lib Site Packages todos os arquivos. E além deles, né, tem o pip, o Setup Tools. Aqui também, né, a gente viu, tem todos esses arquivos de scripts aqui e tudo mais. Muito bem. Quando nós trabalhamos, né, com um projeto e utilizamos, por exemplo, um repositório na nuvem para guardar isso, como GitHub, GitLab e assim por diante, nós não temos a necessidade de mandar este diretório .env ali. Então, o que nós fazemos, né? Nós criamos, por exemplo, um arquivo, .gitignore, né, falando que nós não vamos mandar este arquivo .env ali. Então, a gente pode criar aqui dentro desta pasta aqui, ó, por exemplo, ó, novo arquivo texto, tá? Um gitignore aqui, ó. E aqui dentro desse gitignore aqui, nós colocamos aqui o .venv, que é o diretório que nós basicamente temos todo o ambiente. E aí, quando nós mandarmos essa informação aqui, ou seja, esse projeto aqui, para o repositório, ele vai ignorar todo este diretório, que é uma boa prática, porque não há necessidade. Por que não há necessidade? Porque nós conseguimos fazer a montagem novamente de todo esse ambiente utilizando apenas o requirements.txt. Tá? Utilizando só o requirements.txt, nós conseguimos fazer toda a montagem novamente do ambiente. Vamos fazer isso aqui rapidinho, ó. Então nós podemos apagar então este ambiente aqui, ó. Então se a gente vier aqui, ó, deletarmos o ambiente, apagamos o ambiente virtual. Como é que a gente pode montar novamente, né? A gente vem aqui no terminal, vamos lá, ó, cd.cd projetos, né? E a gente tem lá proj01. Aqui dentro nós executamos novamente, criamos o ambiente, né? Aqui, só para a gente recordar, nós executamos via Python, a gente vai executar um módulo, esse módulo chama venv, e o nome da pasta vai ser venv. Poderia ser qualquer nome, tá? Isso aqui é só um padrão utilizado. Teclando Enter, ele vai criar novamente este ambiente lá. Muito bem. Criou, então a gente vê aqui, ó, ele criou novamente. E aí, né, nós podemos utilizar aqui, entrarmos, né, nesse ambiente aqui, então a gente ativa ele, venv /scripts /activate, e aí com o ambiente ativado, aí nós fazemos o que? Nós executamos novamente o pip, e aí o pip install, né? Install, aí com a opção "-r", tá? "-r" de requirements, a gente vai utilizar então um arquivo de requirements, e a gente passa o requirements.txt para ele, tá? Aí se a gente teclar Enter, o que ele vai fazer? Ele vai instalar exatamente o request 2.6.0, que é exatamente aquilo que nós tínhamos trabalhado ali, tá bom? Então é dessa forma, né, que nós podemos então fazer toda a reconstrução. Só lembrando, né, que para sairmos, né, do ambiente, basta executarmos, né, um script, um batch, né, que tem lá, que é chamado de deactivate. Então a gente pode ir lá no terminal, aqui mesmo, né, apenas digitar aqui deactivate com o ambiente virtual em execução, né, ele vai ficar basicamente disponível, né, os batchzinhos lá e os scripts disponíveis ali no patch, né. Então, só o comando deactivate já é suficiente para desativar, né, basicamente este ambiente. Tá bom, pessoal? A aula ficou um pouquinho longa, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir pelo menos essa parte básica, né, de isolamento de ambientes. Então é isso, né? Finalizamos mais uma trilha aqui, a trilha
de nível intermediário, e na próxima aula nós começamos uma nova trilha, a trilha de orientação a objetos, né? Um conceito muito importante e fundamental no mercado de trabalho e em Python, né? Fundamental, porque tudo é objeto, tudo a gente trabalha com classe, tudo em Python são objetos. Então, a orientação a objetos é um conceito central que, além de ser fundamental, né, faz parte aí do rol, né, de habilidades de todo bom profissional. Ok, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!